Valeu, pessoal. Uma boa noite aí. Deixo agora a palavra com o Paulo, chamo ele para fazer a sua apresentação. Então, e... vamos, todo mundo. Lógico que acabou. Então, vamos mais em pé, quero mais energia, né? Vamos contar todo mundo. Vamos lá, uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Ser recebido de pé, assim, eu estou batendo palmas, subiu minha responsabilidade, né? Vou me desdobrar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu digo que quando me chamam para falar de alguma coisa que eu faço, é ajudar o público no lixo, porque eu sou professor. O que a gente mais gosta é de um espaço para dividir informação, para dividir conhecimento e aprender juntos também, né? Quando a gente dá aula, é impressionante. Sempre estamos aprendendo. E essa deve ser, na verdade, a postura diante desse espaço, né? Onde você divide conhecimento e você aprende junto. Quando me foi feito o convite, me deram um desafio. Olha, eu queria que você falasse sobre inovação, agilidade e inovação. Eu decidi contar um case aqui interessante, de sucesso. Eu sou professor, como eu disse, usando o Scrum como um instrumento de inovação pedagógica. Não sei se vocês já viram isso. O Scrum não como gestão de projetos, mas como uma ferramenta pedagógica dentro de sala de aula. E assim eu venho fazendo há quase 3 anos. Eu vou contar um pouquinho dessa história, tá? Para a gente ver como é que aconteceu e o que isso resultou. Fica mais perto, acho. Tá. Primeiro, só para eu me apresentar formalmente, Paulo Taveira, eu tenho uma história de formação na área de exatas. Eu sou químico e trabalho com meio ambiente há quase 20 anos. E tem uns 10, 11 que eu leciono também. E eu sempre coloquei a função minha de professor em segundo plano. Eu sempre me apresentei como consultor da área ambiental. E o professor ficava no finalzinho da frase, quando eu quase não tinha fôlego mais. O que você faz, Paulo? Um monte de coisa no final. Bem baixinho. Eu tinha um pouco de vergonha. Até que eu passei por uma reformulação, um processo de reengenharia, né? E eu descobri que, na verdade, a minha prioridade era lecionar, era ser docente e ajudar as pessoas com essa experiência que eu tinha. Então, hoje eu estou terminando uma especialização em Agile Coach pela PUC. E parte da história que eu vou contar aqui tem uma relação estreita com essa formação e tem um mestrado também em dias de ser terminado na UFOP. Talvez esse mestrado seja um dos últimos atos meus na área de meio ambiente. O Y está se abrindo e daqui a pouco vai romper e vai ser inevitável. E hoje eu leciono em escolas técnicas na PUC e também na Faculdade de Pitágoras para graduação e pós. Eu participo também da Singularity University, que tem um capítulo em Betim, um desdobramento em Betim. Eu faço parte do time de liderança. Sou autor pela editora Érica Saraiva, mas com uma publicação na área técnica de meio ambiente. E aí, por causa dessa participação, essa grata participação na Singularity, eu acabei criando uma escola junto com a minha sócia e mais uma pessoa. A gente é cofundador de uma escola chamada Inspira-Ser, que tem o foco de trabalhar soft skills. A gente não foca muito em hard. A maior parte do que a gente oferece tem a ver com soft skills, que são aquelas habilidades relacionais, né? Habilidades transversais que a gente chama. Como o nosso site, que está em fase final de organização, a coisa está acontecendo ao mesmo tempo que está sendo feito, e isso foi muito bom, acelerou. É quase como um MVP e ao mesmo tempo já é o produto final. Então, a gente tem 6 áreas de conhecimento, que a gente chama de trilhas, né? De percursos de formação. São essas que estão aqui no painel, que é análise crítica e solução de problemas, compreensão de si, com autoconhecimento, felicidade e abundância, colaboração em rede, aí agilidade e adaptabilidade, comunicação assertiva e liderança criativa. Nós entendemos que esses 6 percursos são os grandes bons remédios para combater os colaterais do efeito VUCA, né, que a gente vive, sabendo ou não que ele existe, certo? Mas, então, vamos passar para o case. Tudo começou nessa escola. É uma escola que está com 12 anos de vida, ela é em Betim. E eu fui um dos fundadores dessa escola quando eu era gerente de uma empresa de consultoria. A gente criou a escola para gerar formação para pessoas que a gente precisava que trabalhassem nos nossos projetos. É quase como uma escola corporativa no início. E ela cresceu e hoje é uma das maiores escolas técnicas particulares, né, privadas, com formação direcionada para nível pós-médio. E
Há 10 anos, 10, 11 anos, eu leciono nessa escola e a gente vinha sentindo que, à medida que o tempo passava, os alunos eles apresentavam um déficit, sempre tinha uma carência a ser suprida. E a gente não estava mais conseguindo resolver esse problema. E a gente enxergava, particularmente nessa escola, tá, pessoal? Essas dores. Que, na verdade, se você for olhar para uma escola, qualquer escola, talvez sejam dores que se repitam, né? Falta de atenção dos alunos, atraso e perda de prazo, sempre tinha isso, depois das datas. Falta de motivação, uma desconexão severa entre a teoria e a prática, e ainda um problema sério de relacionamento interpessoal. A gente via isso claramente dentro da sala de aula, que tinha uma dificuldade. Aí a soft skill já aparecia desde aquela época, de relacionamento, de liderança, de condução de times. Então, diante desse cenário, eu comecei a imaginar como eu poderia ajudar aquela escola a se resolver nesse desafio. Foi quando eu tive que procurar as ferramentas. E aí eu tive acesso, todo mundo conhece esse livro, né? Um amigo meu havia publicado no Instagram dele 6 livros que ele tinha comprado no ano de 2018, como os livros que mudariam a vida dele desde então. E ele estava focando bastante em produtividade. Isso me chamou a atenção. A arte do dobro do trabalho na metade do tempo. É tudo que eu preciso entregar mais em menos tempo. Fiquei curioso, comprei um livro e comecei a mastigar tudo aquilo e devorar aquele conhecimento do livro. E eu fui autodidata, comecei a fazer as coisas, pensar, e até achei, lá no final desse livro, um capítulo dedicado ao Edward Scrum. Quem lembra dessa parte? De um professor holandês de química. Ele começou a usar isso nas escolas da Holanda, e ele até tem a marca, né, Edward Scrum. E aí eu falei, olha, se um professor de química da Holanda conseguiu, eu sou também professor de química no Brasil, que consegui também. E aí eu levei a proposta para a escola, a coordenadora pedagógica comprou minha ideia com algumas preocupações. Eu falei, vamos fazer um teste. E aí, durante uma das disciplinas que eu lecionava, que era gerenciamento de resíduos sólidos, a escola ela funciona não um ano inteiro, um semestre inteiro, ela trabalha num esquema de pós-graduação. Então, são sempre de 2 em 2 meses. Os alunos assistem a aulas de 2 temas apenas durante 2 meses, aprofundam naquilo, depois trocam o tema e a coisa vai girando. E aí, eu comecei por aí. Eu desenvolvi, né, o Kanban para a gente fazer em sala de aula. Todo mundo conhece, né, a estrutura. E eu dei uma pegada diferente para a coisa que eu comecei a chamar a sala de aula de empresas. A gente dividiu os grupos em empresas, para dar uma pegada de profissionalismo e também sentir na pele que eles enfrentariam dali a pouco mais de um ano no mercado. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. Eu ensinei para o pessoal também o dimensionamento de esforço usando Fibonacci, e a gente usou também o gráfico Burn Down para a gente avaliar a velocidade dos times, ok? Feito isso, aí eu fui para a prática. Primeira coisa que a gente fez, organizei a regra do jogo, né? A primeira sala tinha que ser desconstruída. Esse modelo das carteiras enfileiradas em sequência, a gente desconstruiu isso. A gente começou a trabalhar em times, em grupos, né? E a gente começou a usar a parede da escola, tanto dentro da sala quanto fora da sala, nos corredores. Por isso eu usava o apoio da coordenação pedagógica. Nós dividimos os grupos como se fossem empresas e eles responderam uma autoavaliação. A gente ia equilibrar a colaboração dentro de cada grupo com o potencial de cada aluno. E aí, depois eu fiz um reequilíbrio dos grupos, sugeri que eles trocassem entre si. Olha, eu tenho muita habilidade nessa área, o seu turno está sobrando ou faltando. Então, eles fizeram como se fosse uma feira de talentos dentro de sala de aula para reequilibrar essas habilidades. Aí eu dei uma aula sobre os temas básicos, lembrando que a gente não está aqui dando aquela atenção para o Scrum como uma abordagem completa. A gente usou as boas práticas para resolver um problema que eu tinha. Era uma aposta que eu fazia. Depois a gente apresentou os projetos que a gente tinha que desenvolver, que eram os desafios da sala de aula, combinamos a forma de avaliação, para que ficasse clara a regra do jogo, a gente não ter depois dificuldade de entender por que fomos mal ou fomos bem, né? E aí começamos a criar o backlog dos projetos, certo? Depois criamos outra regra, que é o que está em azul. A sprint nossa era semanal e sempre começava na segunda. Toda segunda tinha reunião de criação da sprint da semana, e a gente fazia sempre também o acompanhamento diário,
às vezes comigo, às vezes sem a minha presença. Eles desenvolveram a maturidade de fazer mesmo sem o professor, tá? Aquela reunião de 15 minutos, frente do painel e tudo mais. E a gente sempre fechava a semana também fazendo uma revisão, e eu era o PO. Eles entregavam para mim aquilo que estava combinado. E eu baseava, né? Eu ajustava o backlog dos projetos com base no conteúdo programático da matéria que eu tinha que fazer, certo? E tudo era registrado também no gráfico Burn Down para a gente avaliar o avanço e o progresso das equipes, certo? E esse foi o questionário de autoavaliação que eu ofereci para eles. Era muito livre, marcava um X na nota que correspondia ao entendimento deles sobre essas habilidades, que foram habilidades combinadas com a coordenadora pedagógica da escola. Então, é isso que era importante para a gente naquele momento, que os alunos tivessem capacidade de entregar essas habilidades. Esse é um quadro real, é um Kanban, a gente plotou A0 e a gente colocou na parede. Eles tinham, nesse momento, 4 desafios a serem vencidos, 4 projetos. Isso foi em 2017. Um projeto de grafometria, um diagnóstico, um programa de gerenciamento de resíduos e um trabalho para apresentar uma tecnologia no final dos 2 meses. E aqui eles faziam um avanço, um progresso, que eu passava na escola, mesmo não sendo um dia de aula, e estava avaliada no quadro, né, e no burnout, para saber como é que os grupos estavam trabalhando. Ou seja, um escritório normal de gestão de projetos, só que dentro da sala de aula. Aí está um exemplo de um gráfico burnout que eles fizeram, está aqui a foto dele, e aqui o vídeo de uma reunião de segunda-feira. Isso aqui é uma segunda-feira de manhã. Paredes todas cobertas com os tambãs. Eles não tinham a estrutura da Stefanini lá, mas a gente se agitou no final, né? Importante. Eles faziam essa reunião e depois não tinham que trabalhar nem na sala, tá? Eles podiam trabalhar em qualquer espaço da escola, seja biblioteca, que é uma coisa cada vez menos frequentada hoje, né? Biblioteca, na sala de computadores, ou numa outra sala que tivesse vazio. O grupo tinha autonomia e liberdade para trabalhar onde quiser, às vezes até em casa, não tinha obrigação de ficar. Isso foi o combinado que a coordenadora pedagógica sofreu. Como assim? Eu vou liberar os alunos, pai, você tem que dar autonomia, você tem que entregar o resultado. Não interessa onde nem como. Lembra que uma dor que tinha era não cumprir um prazo. A gente sempre tinha que negociar no final aquele ajuste com martelo para caber no prazo, né? Isso acontece em projeto, pessoal? Não, né? Só em sala de aula, né? E aí os principais resultados dessa conversa. Primeira coisa, praticamente 100% das pessoas, os alunos eram quase 50%, eles registraram melhorias na autoavaliação dos quesitos. Foi entregue uma ficha no início, uma ficha no final, e eles responderam, e eu consegui medir isso. 99, qualquer coisinha. 100% dos grupos, que era um número de 9, não atrasaram as entregas. E 1/3 entregou uma semana antes, todos aqueles 4 projetos. Eu combinei o seguinte: se terminar antes, com um requisito de qualidade combinado, vocês vão liberados da sala de aula, pode ir para o clube, pode fazer o que quiser. E eu dou presença do mesmo jeito. E assim foi feito. 1/3 deles terminou antes, com qualidade combinada. Outra coisa que aconteceu foi que eles tinham também na ficha de avaliação que registrar as impressões deles. Então, os pontos negativos da visão do aluno tiveram maior reincidência, né? Apareceram mais vezes. O tempo para aprender a ferramenta foi muito curto. Realmente foi. Eles tinham 2 meses de aula e eu tive que ensinar tudo em uma semana. E foi aprendendo e fazendo junto, né? E tinha uma dificuldade para entender a ferramenta no início, tá? Essas são as 2 maiores queixas. Mas também tem os pontos positivos, né? Também na visão do aluno. Eles enxergavam o todo a ser entregue antes de iniciar o projeto, né? Em escola, sempre tem problema de saber por que estamos fazendo o que estamos fazendo. O projeto sempre vem. Equipe comprometida com as tarefas de aprendizado, porque tinha lá uma premissa de quem, né, o Kanban, ele tinha um nome, o post-it, ele carregava o nome da pessoa. Não sei se vocês lembram, cada linha era um projeto.
cada post-it tinha, além da tarefa, o nome do responsável. Então, se o nome do responsável estava ficando para trás, o time tinha que chegar e ajudar quem estava ficando para trás, certo? E a gente escolheu uma pessoa dentro do time para ser o Scrum Master, que na verdade era o líder, né? E conversava comigo quando o bicho pegava. Priorização de atividades, antecipação de problemas foi o ponto positivo registrado, tá? E resolução mais rápida dos problemas. A gente não ficava esperando a coisa ficar incontrolável, eles atuavam antes. Isso são pontos registrados. Ainda na sequência dos resultados, lições aprendidas. Isso eles escreveram de punho no final da avaliação. Planejamento, organização e comprometimento são fatores de sucesso. Acompanhamento diário é determinante para se cumprir prazos e metas. Uma escola normal que nos expõe em sala de aula, você dá o trabalho hoje para entregar daqui a 30 dias. Que dia que nós começamos normalmente a fazer o trabalho? 2 dias antes, né? A lei de Parkinson, né? O trabalho ocupa todo o tempo que ele puder ocupar, todo espaço e tempo, né? Quanto maior o prazo, mais tarde eu inicio, né? E também perceberam que o Scrum podia ser aplicado a qualquer coisa na vida. Eu achei muito interessante isso. Eu não entendi na hora que a pessoa escreveu não, mas ela teve uma visão assim, e depois, vocês vão ver aqui no final da minha apresentação, eu aproveitei isso, assim, olha, eu vou postar no que ela escreveu. Foi uma menina que escreveu aqui, inclusive, pessoal, interessante. Ela foi fazer uma entrevista de estágio numa empresa gigante, aqui em Contagem. Lembra que o curso é Segurança do Trabalho. E ela estava concorrendo com gente muito boa, e ela foi contando as experiências, ela até gravou um vídeo para mim, que eu coloquei no meu canal lá. A entrevista se definiu no final, quando ela foi perguntada: o que mais você tem para dizer para a gente que você sabe fazer? Ela: sabe o Scrum? Eu sei fazer isso, eu aprendi isso na escola. Aí é mesmo? Então, eu estava naquele momento na empresa fazendo a implantação, começando a rodar isso. Então, ela veio ao destaque quando ela falou que ela tinha essa experiência. Isso foi muito interessante. Bom, sugestões de melhoria. Sempre tem, né? Dedicar mais tempo à teoria, porque a gente atropelou. Não dava para fazer. É assim na vida real, pessoal? Não, né? Só na escola. Não demorar a apresentar o Scrum para os alunos. Teve uma resistência gigante no início. Pronto. Agora eu vou ter que todo dia. As pessoas se sentiram no início vigiadas, porque o nome estava no papel, o papel não andava, né? Depois foram percebendo todo o benefício que isso trazia. E estenderam o uso do Scrum para todas as disciplinas, porque foi um teste feito em uma disciplina de um curso. E lá tem 5 cursos nessa escola. E os resultados numéricos. DS é depois do Scrum. A nota média da sala foi 81,5. A maior nota, 93,5. E antes do Scrum, que eu já tinha dado essa matéria várias vezes, né, a média tinha sido 66,7. É uma matéria que tem uma exigência tecnológica grande, tem que fazer uns desdobramentos que, através de projetos práticos, se torna a coisa muito mais fácil de ser feita. E a maior nota era 86,2. A grande conquista que eu acho aqui não é nem na maior nota, que também subiu, mas na média. Nós trouxemos mais alunos com uma pontuação maior. Porque, apesar de ter uma disrupção em usar Scrum, o sistema de educação no Brasil ainda exige a tal da prova, né? A gente hoje nessa escola, vou contar daqui a pouco o que aconteceu, a gente hoje tem uma pequena parcela da pontuação atribuída à prova. O restante, tudo é atividade prática, trabalho em grupo, e aí a gente avalia os alunos durante a execução disso tudo. Ok? Bom, depois disso, a gente começou com a confiança pedagógica estabelecida da coordenadora, ela viu que funcionou, os alunos gostaram, a gente começou a trazer mais elementos para a coisa. Um deles foi sala de aula invertida. Alguém já ouviu falar de sala de aula invertida? Sala de aula invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem onde você troca a lógica. Uma sala de aula normal, tradicional, é isso aqui. Eu estou explicando para os alunos vão para casa e praticam em casa, né? Normalmente, ou deveriam praticar. A sala de aula invertida, a gente antecipa o assunto com o aluno, ele mastiga um pouquinho e na sala de aula a gente pratica. Então a gente começou a inverter a lógica da coisa. O aluno chega na sala conhecendo do que ele vai fazer e falar. Isso, a gente ganha muito com isso. E o professor deixa de ser um expositor e passa a ser um tutor. Só vai ajustando e o caminho vai sendo percorrido. A gente também começou a introduzir outras técnicas ativas para melhorar esse processo.
Hoje, todo professor que trabalha nessa escola, ele passa por um treinamento, e eu costumo dar até uma oficina de Scrum. Quem me iniciou nessa história foi o Carlos Silva Júnior. Alguém conhece ele? Da Conexão Ágil? Ele me deu uma oficina com um Lego, aí eu falei assim, cara, eu não tenho grana para comprar Lego não, mas eu posso modelar a sua oficina? Ele falou, pode. Aí eu faço com livro. Nas minhas oficinas a gente escreve livro ao invés de montar cidades com Lego. E é possível fazer porque a gente faz toda a métrica do Scrum. Então, os professores eles passam por esse treinamento para já rodar o esquema. Tem 1 ano e meio que foi implantado. A partir de fevereiro agora, quando retornam às aulas, todos os alunos que estarão matriculados ou já passaram por isso ou estarão entrando no novo modelo. A gente não tem mais aqueles alunos que no início, obviamente sempre tem uma resistência, né? Porque a gente está mudando a caixinha, mexendo com a zona de conforto. Essa resistência some porque o curso nessa escola é de 1 ano e meio. Então fechou-se um ciclo, agora todo mundo que entra já entra no novo jeito de fazer. A gente também introduziu o ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos. Vocês já ouviram falar disso? É uma outra ferramenta de aprendizagem ativa. E aí casa bastante porque a gente usa o Scrum para fazer gestão desses projetos. Tá? O aluno ele decide o que estudar dentro de um macro. Né? Então aquele backlog lá do projeto ele é macro. E o aluno decide onde ele tem que estudar para cumprir os objetivos daquela matéria. E a gente introduziu um trabalho modular ao final dos 2 meses de aula para que eles dessem publicidade para os fatos. Então é muito interessante que, por exemplo, é uma maquete a ser desenvolvida sobre uma determinada tecnologia. Aí eles chamam a comunidade, convidam as pessoas, a gente convida profissionais de empresas para assistir a apresentação, a gente faz uma feira, então a gente dá um sentido maior para aquele esforço dos alunos na apresentação dos resultados. E conseguimos que tudo que foi feito e validado fosse estendido para os outros cursos da escola. Então, hoje, tem um curso lá de administração. Técnica de administração, a gente também trabalha com Scrum, ABP e sala de aula invertida. Eu poderia dizer, sem muito medo de errar, que é a primeira escola que adota 100% da sua metodologia pedagógica e a primeira que faz isso em Minas Gerais. Não tem notícia de outra que faça. A gente tem notícias de oficinas isoladas que são feitas, mas lá todo mundo trabalha nessa métrica. E os resultados estão sendo realmente animadores, nem surpreendentes, mas animadores. Bom, muito bem. Então, feito isso, aí veio o segundo assunto, a parte da história. Nesse meio tempo, eu conheci um professor do Instituto Técnico Federal, que tem várias unidades, vocês conhecem? O IFMG? Tem várias unidades do Brasil afora. Ele tem uma unidade, tem um campus. E a gente começou a conversar, e ele falou, olha, eu também faço isso. E a gente começou a conversar sobre isso e a coisa estreitou. No final das contas, esse aqui é um modelo do Instituto Federal, um Kanban, onde eles estão desenvolvendo também em sala de aula aquilo que eu fiz com os meus alunos do técnico. Agora a gente está falando de curso superior. O resultado dessa experiência do IFMG é um pouquinho diferente da que eu experimentei na escola. A gente percebe que amarelo é com o Web Scrum, que é o que a gente chama, né, a aplicação do Scrum para a educação. A gente diminui um pouquinho as notas mais altas, mas concentra a grande parte da turma na média de porte para passar. Na verde, a gente apresenta antes do Web Scrum. Tinha muita gente sendo reprovada. Então, a maior parte foi aprovada, mas com uma nota menor. Uma outra realidade, mas também com resultados melhores que a gente tinha antes. E aí, dessa experiência, a gente escreveu um artigo que foi aceito e apresentado agora em setembro no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, foi lá em Fortaleza, fazendo o Web Scrum como uma ferramenta para ensinar CNC num curso de Engenharia Mecânica. Então foi muito legal que a experiência foi validada no Congresso Nacional de Ensino e eles estão com um olhar muito atento para isso. Também nos convidaram para escrever um capítulo de um livro das instituições federais para esse novo ensino, esse novo aprendizado, beleza? Também por causa disso, hoje a gente está negociando com uma editora um livro para tratar dessa experiência. E esse livro deve sair com o nome de Escolas Ágeis. Se Deus quiser tudo certo, lá para março, abril, deve ter alguma coisa acontecendo aí. Então, o Carlos é um parceiro desse livro, esse professor que é o Norimar e eu, a gente está escrevendo essa história para ajudar as escolas a usarem isso, porque a gente viu que funciona e tem um poder gigante de transformação. Então a gente está falando de muita coisa lá dentro, beleza? Indo agora para o finalzinho,
Lembra daquela frase, Scrum pode ser utilizado para qualquer coisa na vida? Eu peguei esse insight e pensei, olha, vamos ver se é possível mesmo. Aí comecei a respirar a cultura ágil. O que significa isso? Eu desenvolvi uma ferramenta de gestão do tempo, de agenda, baseada no Scrum. Eu sou aluno de um professor de produtividade chamado Jerônimo Temel. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Fiz o curso dele, falei assim, vou melhorar o curso dele. Aí eu coloquei o Scrum, porque ele falava de Scrum sem saber, na verdade. Esse aqui é até o framework dele. Aí eu comecei a colocar Fibonacci e comecei a trabalhar. Eu fiz isso durante um ano inteiro, testando se realmente funcionava. Cada quadrante desse tem um significado específico, mas o fato é que eu consegui avançar muitos projetos. Cada fileirinha dessa aqui, porque a foto está didática, né, para ajudar. Então aqui foi minha segunda-feira de trabalho, aqui foi minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta e meu sábado, que eu bebi Heineken, eu não fiz nada nessa época, eu trabalhava segunda. Aí no domingo, eu não consegui zerar o meu backlog. E aí está o meu burn down, que eu fiz, que foi em 2018, eu acho. Então, isso foi uma coisa que eu experimentei e hoje a gente está uma oficina. Na Inspiração a gente tem uma oficina que ensina as pessoas a usarem o Scrum para fazer agenda, né? Outra coisa que a gente começou a usar, essa foto aqui é da estante, a antiga estante de livros da escola onde eu dou aula. A dona da escola, que era cética em relação a essa história toda, ela falou assim, isso é muito complicado, isso não funciona. Hoje, todas as ações, eles não têm grandes projetos, assim, rotina. E eu nem sabia de Kanban nessa época aqui. Eu usei Scrum para fazer gestão de rotina. Então a escola roda usando Scrum. Impressionante, é muito legal. O cara falou assim, olha, a dona da escola falou assim, eu era funcionária da minha escola. Quando eu coloquei no Kanban os post-its de todo mundo trabalhando, eu vi que eu era que tinha mais coisas, eu centralizava tudo e não percebia. A primeira coisa que ela falou que acreditou que podia dar certo é isso. Aí ela começou a redistribuir tarefas. E o time começou a trabalhar junto para resolver as pendências, porque teve um dia lá específico que alguém faltou, aí o post-it ficou para trás, como é que a gente resolve? Entende? O time se organiza, né, para resolver a demanda. Eu criei um método de estudos, ele está na UDM, usando o Ágil também. A gente tem metodologia ativa para estudar, eu ensino os alunos, ensino como revisar, como estudar. E a gestão da agenda escolar eu faço com o Scrum, princípios do Scrum, né? Também é uma forma de extrapolar o uso. Eu sou meio que inquieto, né, com essas coisas. Então, vocês são da área de projetos, também desculpem se eu estiver profanando, né, o ágil dos projetos, mas eu olho que isso é muito útil e fácil. E quem me ajudou a desenvolver esse método foi minha filha, que na época tinha 13 anos. Eu falei assim, como é que é a sua demanda? Como é que você estuda? Eu estava uma hora com a mãe. Então eu não acompanhava o estudo dela. Eu morava em Maceió, inclusive. A gente fazia conferências, fazia Skype, ela me explicando. Eu fui anotando as demandas e a gente montou um fluxo. Você testa isso. Ela ia testando e me dando feedback. Isso funciona não. E ficou complicado. Aí eu ia ajustando. E o fato é que ela usou por 2 bimestres. Eu falei, usa 2 e não usa 2, a gente fazer um teste, né? Nos 2 que ela não usou, ela ficou com uma média de 8 pontos e pouquinho. No que ela usou, ela subiu para 9 pontos e poucos. Eu não lembro agora exatamente. Então ela teve um ganho. E isso foi evidente. Então a criança de 13 anos me ajudou a organizar esse método. E é um método que tem ajudado muitas pessoas, porque principalmente otimiza o tempo. Tá? E para finalizar, a minha sócia, que está sentada aqui, psicóloga, ela usa também os princípios do Scrum para fazer os atendimentos. Ela é psicóloga, ela faz alguns clientes, né, alguns pacientes dela, ela faz gerenciamento com Kanban, com Scrum, usando post-its também. Então, assim, o céu é o limite. Pessoal, inovação dá para fazer, depende da nossa trava, né? Se ela é muito grande, a gente não enxerga muito não, mas se você está disposto a arriscar, é possível, né? Então, essa é a história que eu queria contar para vocês aqui, que a escola se transformou e vai se transformar mais ainda. E, para finalizar a minha conversa, o que eu entendo ser agilidade é o que está aí na parede, tá? É deixar de fazer o que não precisa ser feito o mais rápido possível. Então, a gente ganhou muito desempenho na escola, porque os alunos perceberam que, isso não precisa mais, deixa de fazer, realmente entrega lá. É o que a gente procura no dia a dia, né? Beleza, pessoal? Então a Escola Financeira está aqui nos contatos. Queria agradecer. Ninguém dormiu na minha fala, isso é bom, né? Show de bola. Obrigado, viu, moçada?